Tudo bem? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, depende do horário que você está vendo. Hoje o tema do vídeo seria sobre a diferença de quem serve a Deus na lei e de quem serve a Deus na graça. Bom, todo mundo sabe lá em Gênesis que Deus deu uma ordenança para Adão e Eva, né? Que era não comer do fruto. Depois, para Noé, teve 7 ordenanças, ou 7 proibições. Aí depois para Moisés, ele deu os 10 mandamentos, e o total dos preceitos, ordenanças para os judeus, é 613. E a revelação foi progressiva nessa ordem. Um mandamento, 7 mandamentos, 10 mandamentos, 613 era o total de mandamentos, ou leis, ou ordenanças, ou preceitos para os judeus seguirem, que eles tinham que seguir e obedecer. Aí veio Jesus e a Bíblia diz em Hebreus 1, do verso 1 ao 3, que diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Mas o que tem a ver aí? Por que a diferença de quem serve a Deus na lei e de quem serve a Deus na graça? Porque na lei ninguém consegue seguir ela totalmente, ou seja, ninguém consegue obedecer. Olha o que diz em Tiago capítulo 2, o verso 10. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Ou seja, não tem como servir a Deus na lei e obedecer ela toda. Aí Tiago fala, né? Se você é adulto, não é adúltero, mas você mata, você tropeça. Ou o contrário, se você não mata, mas é adúltero, você tropeça em toda a lei. Então existe diferença, sim, em servir a Deus na graça e servir a Deus na lei. Na lei tem todos aqueles rituais, todo aquele sacrifício, todas aquelas coisas simbólicas que é só exteriores, que tem a ver com para fora do corpo. Jesus veio e falou, né, em Marcos 7,15, que é dentro do coração do homem que procede todas as coisas ruins. E a lei não consegue aperfeiçoar o coração de ninguém, a não ser o Evangelho. Então, existe diferença em quem serve a Deus na lei e quem serve a Deus na graça. E eu vou tentar fazer algumas diferenças aqui, mínimas, tem muito mais, para vocês entenderem a diferença de quem serve a Deus na lei e de quem serve a Deus na graça. E no final do vídeo você tire suas conclusões. A primeira coisa, quem vive na lei precisa fazer algo para ser salvo. Aquela frase de Jesus, tetelestai, está consumado, não serve para a pessoa. Ela de algum modo precisa fazer algo. E olha o que diz em Hebreus 11:6. Porquanto, se é pela graça, já não é mais pelas obras. Caso fosse, a graça deixaria de ser graça. Mas tem pessoas que teimam ainda em agradar a Deus pelas obras. Só que ninguém é justificado pela lei. A carta de Romanos deixa isso bem claro. E de Gálatas também. A diferença de quem vive na graça seria essa. Porque quem vive na lei
acha que tem que fazer alguma obra para ser salvo. Agora, quem vive na graça, sabe que a salvação vem de Deus pela fé em Jesus, que é um dom dele para nós. Somos salvos para as obras e não por meio das obras. Quem é salvo para as obras, não pelas obras. Olha o que diz em Efésios 2:8. Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a pessoa é salva, se todo mundo que se convertesse a Jesus e não precisasse viver, a pessoa se convertia e morria, ia para o céu. Só que a pessoa não é salva pelas obras, ela é salva para as obras, mudou a ordem, mudou tudo. Ou seja, não é as obras que me salvam. Eu sou salvo para as boas obras. E outro ponto importante, ó. Quem vive na lei não experimentou a paz, vive em angústia, vive tentando agradar a Deus pela própria força, né? Pelos méritos, que é aí que diz em Romanos 7, que é o homem carnal, né? Que tenta agradar a Deus pela carne. Quando a Bíblia fala em carne, fala nos próprios méritos, nas próprias forças. E Jesus falou em Mateus 11:28, para os judeus, né, para os legalistas, hoje tem muito crente legalista, que olha o que ele disse em Mateus 11:28. Vinde a mim todos que estáis cansados e carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Ele falou isso para os judeus, para os legalistas, e hoje essa palavra ainda vigora, ainda está vigente, serve para muitos cristãos que não tem paz, não tem paz para nada. Então, a Bíblia diz em Colossenses que a paz seja o juiz do vosso coração. Eu tenho que ter paz para decidir tudo. E um dos problemas de servir a Deus pela lei não ter paz. Então, se você tem esse sintoma, não ter paz para nada, provavelmente você está servindo a Deus pela lei. E é impossível ter paz pela lei. Aí, ó, o verso 30, né? É a pessoa que tem isso, né? Ela entende que serve a Deus pela graça, né? Ó, Mateus 11:30. Pois meu jugo é bom e minha carga é leve. Quem vive a Deus pela graça sabe que a paz excede todo entendimento. Se ela não está excedendo o teu entendimento, você não tem paz. Se sua paz é decorrente das circunstâncias favoráveis, isso não é paz. Porque se depende de situações, você não tem paz. A paz tem que ser genérica, né? Tem que ser para tudo. Ela tem que exceder nossa mente, nossos sentimentos e toda e qualquer situação. Olha o que diz em Filipenses 4, do verso 6 ao verso 7. Não andei ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio da oração e súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E quem foi justificado, o processo da justificação, que depois em outro vídeo eu irei falar com profundidade, a pessoa continua pecador, mas Deus vê ela perfeita, porque ela foi justificada. Só que na lei, quem vive na lei não foi justificado. Ele tenta se justificar, por isso que não tem paz. Olha o que diz em Romanos 5:1. Porquanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a primeira e fundamental diferença. A segunda, na verdade, né? Que quem vive a Deus, quem serve a Deus pela lei, não tem paz. Simples assim. Agora, quem foi justificado continua sendo pecador, mas Deus vê a pessoa perfeita. E a paz com Deus. Então, quem vive na lei, vive pregando e invocando que Deus faça justiça.
seja pela ofensa, pela perda, pela injustiça. Se você olhar na Bíblia, alguns salmos, salmos de ódio, salmos de injustiça, de ira, e tem pessoas que oram diante de Deus invocando salmos. E tem muita coisa na Bíblia que no Antigo Testamento, até no Novo, que não tem validade para os dias de hoje. E quem vive pela lei, ele quer justiça, ele quer vingança, né? E quem quer justiça, quer vingança. E Jesus não ensinou isso. Por exemplo, alguns salmos que não valem para hoje. Pessoas que oram, pregam isso e vive querendo que Deus execute a justiça dele quando a pessoa sofre algum dano, seja material ou psicológico. Olha o Salmo 11, o verso 6. Isso não vale para hoje. Sobre os ímpios, Deus fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento causticante é o que terão. Outro salmo que esse verso, né, que hoje não tem validade para quem serve a Jesus na graça. Salmo 139, o verso 21 e o 22. Senhor, como não odiar aqueles que te odeiam? Como não abominar os que se levantam contra ti? Eu os odeio com ódio implacável. Tornarão-se dessa forma meus próprios inimigos. A Bíblia diz, né, em Isaías, e Paulo repetiu em Romanos, que quão bom e quão suave é, né, que os irmãos, aqueles que pregam as boas novas, né, calcem o evangelho da paz, né? A gente foi convocado para pacificar, né, para ser uma boa nova. Aí imagina um cristão orando, falando que como não odiar aqueles que te odeiam, como não abominar aqueles que se levantam contra ti. E ainda mais, né, um cristão que tenha ódio de alguém e que tenha inimigos, né? Aí outros salmos também que não valem no dia de hoje. Salmo 6, verso 10. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Cobertos de vergonha, se retirarão depressa. E tem muitos outros salmos, muitos outros textos da Bíblia que não tem validade para o cristão que serve a Jesus. A pessoa que vive invocando ou pregando a justiça de Deus, que Deus vai fazer justiça, que Deus é fogo consumidor, isso tudo é verdade. Só que na Bíblia, aonde que está escrito que eu tenho que invocar a justiça de Deus contra aqueles que me ofendem, contra aqueles que me prejudicam? Se você for ler a Bíblia, o Novo Testamento, não te ensina a você invocar a justiça de Deus. Porque, quem vive na graça sabe que precisa amar o inimigo. E que a Bíblia não ensina a nos invocar a justiça de Deus. Em sim perdoar aqueles que ofendem a nós. Quem quer justiça quer vingança. E o Evangelho não ensina você querer vingança. Vou ler um Provérbios, Provérbios 24, o 17 e o 18. Olha o que Salomão falou. Se teu inimigo cair, não te alegres com isso, e não exulte teu coração se ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e fique aborrecido contigo, e retire de sobre ele o seu castigo. Só que tem pessoas que tem alguma inimizade, alguma indiferença, aí acontece alguma coisa, a pessoa bateu o carro. Tá vendo? Deus está pesando a mão. Como que se ninguém pudesse bater o carro. Mas qualquer coisa de ruim que acontecesse, as pessoas já falam que Deus está pesando a mão. Mas isso aí são coisas do cotidiano. E se Deus está cobrando, não é nosso papel interferir na punição de Deus, e muito menos invocar. Olha o que Jesus falou, para você ver a diferença. Quem serve a Jesus, que tem o Senhor Jesus como Salvador, que irá morar no céu, que Ele está lá, não tem como viver invocando a justiça dEle, invocando que Deus trate com os inimigos, que Deus cuide
das pessoas, pese a mão. Quem vive nisso aí é um legalista, uma pessoa que está na lei, que não tem o amor de Cristo nele. Olha o que diz Mateus 5, o verso 43 e o 44. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso aí está na lei. Jesus falou: ó, vocês ouviram o que foi dito. Você tem que amar o teu próximo e odiar o teu inimigo. Aí Jesus chega e fala, ele coloca um novo mandamento, que é quem vive pela graça. O 44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus falou para amar. Tudo bem que esse amor não é um amor gostoso, né? Você tem que amar e desejar o bom para a pessoa, para todas as pessoas. Isso aí é digno diante de Deus. Você não precisa ser amigo do seu inimigo, você não precisa almoçar com ele, jantar, você conviver com a pessoa. Você só não deseja o mal para ela e não fique orando, perdendo tempo na oração, que essa oração é uma que Deus ouve, mas não responde. Ou pior, né? Você quando ora assim, você é uma pessoa que vive em angústia, vive com ódio no coração, com rancor, com mágoa. E como que em Pedro, carta de Pedro, ele fala com o casal, né? Se tiver alguma contenda entre eles, tipo, eles têm que se resolver para Deus ouvir as orações, que é um motivo de impedimento. E Jesus falou assim, ó, que se você for adorar a Deus, antes de você trazer a sua oferta para Deus, você tem que se reconciliar com seu irmão. Aí me diz como que Deus ouve as orações de uma pessoa dessa e responde? Não ouve. Ouvir ele ouve, né? Que ele Isaías 59 fala que ele ouve tudo, mas que ele se agrada disso, não se agrada. Aí ó, o que diz em Tiago 1,20. Porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Quando a pessoa ora assim, ela está irada, ela está sendo um legalista. E a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Em nenhum momento na Bíblia, a Bíblia ensina você invocar que Deus faça justiça em seu favor. Não tem nenhum mandamento falando no Novo Testamento que você tem que orar assim. Pelo contrário, você tem que amar o inimigo, você tem que abençoar ele e você tem que ajudar ele. Olha o que diz em Romanos 12, o verso 14, o verso 17, o 19, o 20 e o 21. Então, Romanos 12, verso 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. O 17. A ninguém devolvei mal por mal, procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. 19. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei. O que ele está querendo ensinar? Que você não deve invocar a justiça, você tem que colocar na mão de Deus. E colocar na mão de Deus não é você orar, Senhor, o Senhor viu, então faça justiça. Não, o Senhor está vendo tudo, que Deus abençoe, está nas suas mãos. Simples assim. Aí o 20, ó. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porquanto agir assim, amontoarás brasa viva sobre a cabeça dele. Aí o 21, jamais te entregue ao mal como vencido, mas vença o mal com o bem. Então, portanto, quem vive assim, querendo que Deus faça justiça, está vivendo debaixo da lei. E pela lei, ninguém será salvo, muito menos justificado. Aí, ó, Hebreus 10, 30, olha o que diz. Porquanto nós conhecemos aquele que declarou: a mim pertence a vingança. Em outro trecho, o Senhor exercerá juízo sobre o seu povo. Aí o 31. Assim terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Ou seja, o que a Bíblia ensina? Eu não preciso invocar nada. Deus sabe o que faz, Deus sabe como age. E eu não tenho que ficar esperando Deus tratar com as pessoas. Eu tenho que amar o meu inimigo, amar o meu próximo. Eu tenho que tratar com bem aquele que me faz mal. Isso é o Evangelho. Isso é a boa nova. É a boa notícia. E uma pessoa que tem ódio, que tem ira, que tem raiva, ela está servindo a Deus na lei. Então tem muita diferença sim. E quem vive na lei, outro ponto importante, tudo que a pessoa faz
seja ela orando, seja ela jejuando, seja evangelizando, seja pregando, ela serve a Deus como o jovem rico serviu. Sabe o jovem rico que chegou diante de Jesus e fez aquela pergunta? Vamos ler Mateus 18, do verso 18 ao 22. Olha o que diz. Quem vive na lei é típico de um jovem rico. Jesus falou que falta uma coisa, né? Então, quem vive na lei sempre irá faltar alguma coisa, porque ninguém consegue seguir os 613 preceitos. Olha o verso 18, Lucas 18, 18. Certo líder judeu indagou-lhe Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Questionou-lhe Jesus: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. O 20. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. 21. Replicou-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. O 22. Ao ouvir isso, exortou-lhe Jesus: Contudo, algo ainda te falta. Vende tudo que tens, reparte o dinheiro entre os pobres e ganhará um tesouro nos céus. Depois vem e me segue. Aí o jovem rico ficou triste e se retirou. Porque quem quer servir a Deus pela lei sempre irá faltar algo. Tudo isso que eu já falei anteriormente e fora tantas outras coisas. Porque a pessoa não tem paz, ela não tem descanso, ela não descansa em Deus, porque ela precisa fazer algo para agradar a Deus. Ela não tem a mente dela que, tipo, Jesus já fez tudo por nós diante de Deus, e eu só preciso aceitar. E na lógica humana é difícil você, porque, por exemplo, se a pessoa trabalha, ela tem que receber. Paulo fala em Romanos 4, que se a pessoa trabalha, ela tem que receber, ou seja, é mérito dela. Só que com Deus é diferente, a gente recebeu sem trabalhar. Jesus que trabalhou em nosso lugar, é o que está em Romanos 4. Então ninguém tem que se vangloriar diante de Deus. E as pessoas que querem se vangloriar, tem que fazer para agradar a Deus, está vivendo na lei. Mas quem vive na graça sabe que fazer a obra de Deus é crer que Jesus é Filho de Deus e foi enviado para nos salvar. Então, quem vive na graça sabe que não precisa fazer nada, está tudo feito. E tudo que ele faz não é para ser salvo e não é para agradar a Deus. É porque é a condição da pessoa que foi salva, ela tem que viver assim. Então não é para ela ser salva, é que o salvo vive assim. Então muda tudo. Olha o que diz em João 6, o 28 e o 29. Então eles questionaram Jesus: O que faremos para realizar as obras de Deus? Os judeus perguntando para Jesus: O que eu preciso fazer para realizar a obra de Deus? Aí em João 6, 29, Jesus respondeu: Jesus lhe asseverou: A obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. É difícil, né? Você crer, apenas crer que Jesus fez tudo. Então, a obra de Deus é o quê? Jesus respondeu, não sou eu que estou falando, é a Bíblia. João 6, 29. O que é a obra de Deus? A obra de Deus é essa, que creais naquele que por ele foi enviado. Então, quando eu oro, quando eu jejuo, quando eu evangelizo, eu estou fazendo para Deus, mas isso é obra do homem. A obra de Deus é o que? É você crer. Porque você crê, é igual se você olhar para o ladrão da cruz, ele fez a obra de Deus? Porque as pessoas falam que ele não fez nada. Ele fez sim a obra de Deus. Segundo Jesus, ele fez a obra de Deus. Porque Jesus falou: hoje mesmo estará comigo no paraíso. O 29, aqui de João 6, 29 fala: a obra de Deus é essa, que creais naquele que por ele foi enviado. Ou seja, o ladrão creu, então ele fez a obra de Deus. Quem vive na lei serve a Deus por medo e não porque ama. Eu vou dar um exemplo que parece meio besta, mas tem tudo a ver. Imagine um casal, aí pergunta para o homem que por que ele não trai a mulher dele. E tem muitos, isso aí é verdade, né? Tem muitos casais que acontece isso, né? Aí a pessoa,
se for sincera, provavelmente vai falar: eu não traio porque eu tenho medo de ser pego. Tem muita gente que não faz coisa errada por medo, não porque ele não quer fazer, mas ele tem medo de ser pego. E é diferente você perguntar pro casal, o homem responder: não, eu não traio minha mulher porque eu amo ela e eu não tenho necessidade. É a mesma coisa, você servir a Deus por medo e não porque ama. Quem serve a Deus por medo está servindo pela lei, que é diferente de quem serve a Deus porque ama. E quem serve a Deus por medo, ele não é aperfeiçoado no amor. É o que João fala. Mas antes de eu falar de João, eu vou falar aqui a parábola, Mateus 25, do verso 24. Olha a diferença de quem serve a Deus por medo. Quem serve a Deus por medo, ele vê maldade no que Deus faz. Mateus 25, do verso 24 em diante. Chegando finalmente, o que tinha recebido apenas um talento, explicou-lhe: Senhor, eu te conheço, sei que é um homem severo e que colhe onde não plantou e ajuda onde não semeou. O 25. Por isso tive receio e escondi no chão o teu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. Sentenciou-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Então, quem serve a Deus por medo, Deus chama de um servo mau e negligente. Aí ele continua: sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não semeei. 27. Então, por isso, ao menos deveria ter investido meu talento com os banqueiros, para que quando eu retornasse, eu recebesse de volta, com juros. 28. Sendo assim, tirai dele o talento que lhe confiei e dai ao servo que agora está com 10 talentos. Pois a quem tem, mais lhe será confiado, e possuirá em abundância. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá muito pranto e ranger de dentes. Então, quem serve a Deus por medo, ele vê maldade em Deus. Quem tem medo, diz em Jó, capítulo 2, que Jó falando, tudo aquilo que ele temia lhe sobreveio. E as pessoas que servem a Deus por medo, que prega a justiça de Deus, a ira de Deus, que Deus irá pesar a mão, a pessoa vê maldade em Deus, igual o servo aqui do talento. Ele viu maldade em Deus e falou que Deus era um homem severo. O que aconteceu com ele? Deus, além de chamar ele de servo mau e negligente, castigou ele. Ou seja, da maneira que você vê Deus, é a maneira que Deus vai agir na sua vida. Então, se você está servindo a Deus pela lei, faça favor de mudar. Porque do jeito que você está vendo Deus e acha que Deus pensa assim, é assim que Deus trabalha na sua vida. E quem vive na graça e serve a Deus pela graça e porque ama e não porque teme, é diferente. É aperfeiçoado. Olha o que diz 1 João, capítulo 4, verso 18. No amor não existe receio ou medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição. Igual o caso da palavra que eu acabei de falar. E aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Ou seja, quem serve a Deus por medo nunca será aperfeiçoado. E nunca vai se cumprir o que está escrito na carta de Pedro: crescer na graça e no conhecimento. A pessoa não cresce nem na graça nem no conhecimento, porque ela tem medo. Então, a maneira que ela vê Deus é a maneira que Deus age na vida dela. Se ela vê um Deus severo, um Deus mau, um Deus injusto, é isso que Deus age na vida dela, porque é a maneira que ela vê Deus. Do jeito que ela é, ela espelha Deus. É o caso do servo ali. Ele viu maldade de Deus e o que aconteceu com ele? Deus castigou ele. João 5:24. Olha a diferença de quem serve a Deus por amor. Em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ou seja, a pessoa que serve a Deus por amor, ele sabe que ele não vai entrar em juízo, não vai passar pelo julgamento, o julgamento de condenação. Porque
a pessoa já passou da morte para a vida. Então tem muita diferença. A pessoa é aperfeiçoada no amor. E Mateus 5 fala para a gente ser perfeito no amor, como Deus é. O finalzinho de Mateus 5. E outra coisa, quem vive na graça, a pessoa sabe que ela não precisa agradar homem nenhum. Ela agradando Deus, Deus se encarrega de cuidar de todas as áreas da vida da pessoa. Só que quem vive na lei, ela vive tentando agradar a todos e ninguém consegue. Por exemplo, Jesus, ele agradou a todos? Não. Ele conseguiu viver em paz com todos? Não. Apesar dele ter paz com todas as pessoas, mas as pessoas não tinham paz com ele. E tudo por causa de costume, por causa de regrinhas que... no caso, você vê, Jesus curava de sábado, ou comia sem lavar a mão. E Mateus 23 está o que Jesus pensa sobre essas pessoas que vivem assim, né? E Romanos 14 fala que quem liga para essas coisas é o fraco na fé. Ou seja, quem tem essas questões é uma pessoa que é fraca na fé. Que uma calça jeans separa a pessoa de Deus. Uma barba tira a pessoa do céu. Enfim, quem vive pensando assim é que vê maldade em Deus. E é insuportável. Imagine o inferno que é viver a pessoa tentando agradar todo mundo. Em vez de agradar a Deus, ela prefere agradar os homens. E a gente sabe que o que acontece nas igrejas de hoje, as pessoas só servem a Deus por vista diante dos homens. E Samuel falou, né, que Deus não vê como um homem vê, né? E olha o que Paulo fala para essas pessoas. Gálatas 1:10. Quem serve a Deus pela graça não precisa agradar ninguém. Se ele agrada a Deus, Deus se encarrega de todas as demais coisas. Olha o que diz, Gálatas 1:10. Porventura procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar os homens, não seria servo de Cristo. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo aqui? O que você está procurando? O louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Aí ele fala mais, eu estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se você está tentando ser agradável às pessoas, apenas isso, está preocupado com a opinião alheia, olha o que Paulo fala. Se ainda estivesse procurando agradar os homens, é Paulo que tem 13 cartas no Novo Testamento. E eu acredito que Hebreus seja dele, pela escrita, pelas palavras que usa, não confirma. Mas na minha opinião, eu acho que é de Paulo também a carta de Hebreus. Mas ele fala assim, se ainda estivesse buscando agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Então, se você só vive agradando aos homens, você está vivendo pela lei e não está sendo servo de Cristo. E é simples, Gálatas 1:10, depois você leia. E depois você vê a diferença. Colossenses 2 é uma pessoa que vive na lei, vive abaixo dos preceitos meramente exteriores. E Colossenses 3 é uma pessoa que vive na graça, que já viu que já está tudo pago, está tudo consumado. Você vê a diferença então, Colossenses 2 é quem vive na lei, Colossenses 3 é quem vive na graça. Depois você vai ver a diferença, o que está escrito. Então, mas de tudo isso que eu falei, o que tem de lição para nós? A diferença de quem serve a Deus na lei e de quem serve a Deus na graça. Todos esses exemplos que eu dei acima e anteriormente, que eu acabei de falar, qual é a diferença? O que é de importante? O que implica nisso? O que implica é o seguinte, que na lei ninguém é aperfeiçoado. Ninguém é aperfeiçoado. Olha o que diz em Hebreus 7, do verso 18 ao verso 19. Olha o que diz. O verso 18, Hebreus 7, 18. Assim, o mandamento anterior é anulado por causa da sua fragilidade e inutilidade. Ele está falando da lei, está falando do Antigo Testamento, de quem vive na velha aliança.
Então ele fala que além de ser anulado, por causa do que ele é anulado? Da fragilidade, que ele não aperfeiçoa a pessoa e que é inútil. Porque a lei, o único objetivo da lei é mostrar que a gente não é capaz de obedecer ela. Esse é o objetivo da lei. E ela faz isso muito bem, porque ninguém consegue obedecer os 613 preceitos. Aí o 19. O 19 fala assim, Hebreus 7, 19. Pois a lei jamais conseguiu aperfeiçoar nada. Ninguém nunca foi aperfeiçoado pela lei. Sendo, portanto, estabelecida uma esperança muito superior, por meio da qual temos acesso a Deus. Por isso eu comecei o estudo falando de Hebreus 1. Vou ler de novo. Hebreus 1, do verso 1 ao 3. Qual é essa aliança superior? É essa aqui, Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, por meio da lei. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Ou seja, Jesus é a nova aliança. É o que diz em João 1:1. O Verbo se fez carne. Ou seja, Jesus é o Evangelho. Ele é a boa nova. Ele que veio e anulou a lei. Claro que ele cumpriu a lei, mas, por exemplo, eu dei o exemplo dos Salmos, você viu que o Salmo está em contradição com o que Jesus falou. Lá no Salmo, lá as orações do ódio, Jesus chegou e falou que a gente tem que amar o inimigo. O que vale? O Salmo ou o que Jesus falou? O que Jesus falou. Então, tudo que Jesus falou vale. Aí a nova aliança, que é a graça, que é a pessoa que vive pela graça, ela é aperfeiçoada. Então, a gente viu em Hebreus 7, o 18 e o 19, que quem vive, além da lei ser inútil, e ela ser frágil, porque ela não refreia. Em Colossenses 2 fala que ela não é capaz de frear as paixões do coração humano, porque só cuida do exterior. E hoje em dia, em vez da gente cuidar do coração, está cuidando da aparência. E o coração continua podre. E aí Jesus chamou de hipocrisia. E é o que os fariseus, os legalistas faziam. Cuidava do copo, a parte de fora. Imagine, né? Você lavar a parte de fora do copo, a parte de baixo do prato e comer toda a sua vida com um prato sujo. É o que Jesus falou. É o que chamou eles de sepulcro caiado. Que era o quê? É uma cova, né? É os ornamentos de uma sepultura. Por fora, a pessoa coloca as florzinhas lá, tem tudo bonitinho, mas por dentro tem morte. Então, olha o que diz em Hebreus 8, vou ler do verso 6 até o verso 13. É a nova aliança. O verso 6 de Hebreus 8. Contudo, agora Jesus recebeu um ministério ainda mais excelente que o dos sacerdotes, assim como também a aliança da qual ele é o mediador. Aliança muito superior à antiga, pois que é fundamentada em promessas excelsas. Ora, se aquela primeira aliança não tivesse imperfeições, ou seja, a lei, não seria necessário buscar lugar para a segunda, porquanto ele declara, repreendendo o povo por suas faltas. Dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança, não conforme a aliança que fiz com seus antepassados, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir a ter
fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu me afastei deles, assevera o Senhor. Verso 10. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Passado aqueles dias, garante o Senhor, gravarei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Eu lhes serei Deus e eles serão meu povo. Ninguém jamais precisará ensinar o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. O 12. Pois eu lhes perdoarei a malignidade e não permitirei lembrar mais dos seus pecados. Aí o 13, termina assim, a proclamar nova esta aliança, ele transformou em antiquada a primeira, ou seja, ela não serve mais, a lei não serve mais para hoje. E o que se torna superior é o contrário, né? Ele termina assim: e o que se torna superado e envelhecido e está próximo do aniquilamento. Então, quem vive servindo a Deus pela lei é uma pessoa antiquada, porque acontece tudo isso que eu falei e não é aperfeiçoada. E o principal sintoma é a falta de paz, que é impossível ter paz com Deus, a pessoa tentando agradar a Deus pelos próprios méritos, porque Deus olha para nós, se Ele não vê o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus na nossa vida, é o que diz em Romanos 6:23, né? O salário do pecado é a morte. E Romanos 3:23, porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, Deus abomina o pecado. Ele olha para a pessoa tentando se justificar por si só. Ele está o quê? Isso que é cair da graça, o que diz em Hebreus, o que diz em Gálatas. O que é cair da graça? A pessoa crucifica Jesus de novo. Ou seja, a morte de Jesus na cruz não tem validade para essa pessoa, porque se a pessoa... É a mesma coisa que a pessoa falar assim: não, Jesus, você morreu por mim, mas eu quero agradar a Deus por mim mesmo. É o que a pessoa faz. Quem vive na lei é isso, a pessoa quer agradar a Deus por si só e ninguém consegue. Eu quero terminar o estudo falando o que está em Hebreus 9, o verso 9 e o verso 10. Olha o que diz: esse fato transforma-se numa ilustração para os nossos dias, esclarecendo que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podia dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. O 10. Eram tão somente ordenanças que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Esses mandamentos exteriores foram impostos até a chegada do tempo da nova ordem. Ou seja, o que você pode concluir lendo isso aqui em Hebreus 9, o verso 9 e o verso 10? A sua consciência não é perfeita e muito menos limpa, porque você quer servir a Deus pelos mandamentos antigos, pelo aquilo que é inadequado, pelo aquilo que não tem validade diante de Deus, que só cuida, por exemplo, tem a ver com comida, com bebida e com coisas fora do corpo. Não tem nada a ver com o coração e nem com a mente. Porque o que limpa a nossa mente e o nosso coração é o Evangelho, é a boa nova, é o que Jesus falou, é aquilo que está no Novo Testamento. É isso que purifica o nosso ser, que isso que é o que nos torna santo. Não é que a gente deixa de pecar, mas é que a gente tem uma consciência limpa diante de Deus, porque a gente sabe que Jesus fez tudo por nós. Então, depois você medite, leia tudo que eu falei no vídeo, vê os versículos que eu citei e compare por você mesmo. Eu não estou aqui para mudar a sua opinião, estou aqui para falar do Evangelho. E quem vive a Deus pela lei é insuportável, não tem segurança da salvação, vive com medo, vive sem paz, vive em angústia, vive tentando agradar a Deus, e pela lei ninguém será justificado. Até o próximo vídeo.